Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O título aí, né? Saul é atormentado por espírito maligno. Aleluia. Eu ia pregar em Apocalipse, mas o Senhor me deu aqui. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 14. Quem acha que está bem? Amém. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: busca-me, pois, um homem que toque bem e traz a mim. Amém? Somente até aí. Glória a Deus. Antes de entrarmos para a palavra, vamos fazer uma oraçãozinha bem rapidinho. Pode ficar sentado mesmo, aleluia. Se você quiser, ou ficar em pé, fique à vontade. Deus poderoso, Pai. Senhor, meu Pai, eu já te peço, meu Pai, que o Senhor blinda, meu Pai, aleluia, esse quarteirão, meu Pai, aleluia, com teus anjos, meu Pai. Repreendendo, meu Pai, toda interferência, meu Pai, aleluia, do plano, meu Pai, de Satanás. Repreenda, meu Pai, paralisa, meu Pai, todos os demônios, meu Pai, que tentar interferir, meu Pai, aleluia, essa mensagem que irá ser transmitida, Pai, para a tua casa, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, esta é uma palavra bastante forte. É uma palavra que o Senhor me deu um título bem assim: o castigo para aquele que desobedece a Deus, a ordem de Deus. E aqui está a prova. Para quem conhece a história de Saul, vejamos como que Saul foi. Saul, ele nem era rei. O povo pediu um homem para ser rei, então Deus ungiu, mandou ungir Saul como rei. No começo, tudo que Deus mandava falar para o profeta Samuel, e para depois Samuel transmitir para o rei, Saul fazia conforme a palavra de Deus. Começou indo bem. Até aí, tudo bom, ele estava obedecendo a Deus. Mas, como a fama cresceu, agora é um rei, né? Agora, ele achava que ele era mais superior do que o profeta. Mas o profeta era mais porque Deus falava com o profeta e o profeta falava com o rei. No começo foi tudo bom que Deus mandava Saul fazer, ele fazia. E nisso foi passando, foi criando fama, né? Por onde Saul passava com seus filhos, seu exército, dizimava os seus inimigos. Então o povo já estava com medo de Saul pela fama de Saul. E aqui na Bíblia conta que eles dois eram como ursos e leões em guerra. Não perdia uma batalha. Mas uma coisa ele deixou a desejar: a sua glória como rei. Uma hora a qual ele começava a ouvir e executar o trabalho de Deus, ele começou a deixar os trabalhos de Deus para ele. Mas que trabalho é esse? Tudo que Deus mandava Saul fazer, ele tinha que fazer. Não importa o que acontecia, era uma ordem dada por Deus. Então ele tinha que obedecer a Deus. E naquele tempo era na espada.
Se Deus mandasse, olha, vai e acabe com tal pessoa, com tal inimigo, tinha que acontecer. Vai, mata mulheres, crianças, destrua tudo, animais, não deixa ninguém vivo. Essa foi um dos trabalhos que Deus mandou. Porque os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. E esse povo era ruim, destruía, matava, fazia a maior covardia. Então Deus olhou aqui e falou: vamos começar a trabalhar aí. Então foi dado a ordem para o profeta, e o profeta falou: olha, Saul, Deus pediu para você ir para o acampamento dos amalequitas, destrói tudo. Desde homem, mulheres, crianças, animais, taca fogo em tudo, não traz nada porque é contaminado. Saul: não, eu vou fazer o que Deus mandou. E ele foi. Começou a dizimar o povo, começou a matar. Mas aí ele começou a olhar para o PC, tem muitos animais aqui. E o meu exército não vai sentir fome, deve estar cansado, com sede. Viu o rei inimigo e falou: ele aqui nós podemos negociar com ele. Poupou os animais e comer. Na hora foi o primeiro desobediência de Saul. Mas por aí, aleluia, glória a Deus, Deus olhou aqui e falou: olha, Saul não obedeceu a minha voz. Preste atenção que eu vou trazer no dia de hoje. A consequência quem desobedece a Deus. Saul não obedeceu, não fez o que eu mandei fazer. Ele deixou aquele homem vivo, deixou os seus animais vivos. Então Samuel ficou ali. De manhã foi à tenda de Saul e falou: por que esse homem está vivo? Por que o animal dele não foi poupado? Por que esse homem está aqui entre nós? Você consegue imaginar um inimigo no nosso meio? Não tem como. Imagina você aqui, Satanás do seu lado, comendo e bebendo com você. Não dá. Assim era antigamente. Aquele povo era inimigo, fazia coisas horríveis. Então Saul começou a desejar, começou a desobedecer. Deus mandava fazer uma coisa, o A, Saul fazia o B. E isso começou a entristecer o coração de Deus. E chegou um ponto que Deus falou assim: me arrependi de ter ungido Saul como rei. É onde Deus começou a virar as costas. Tem muita pessoa que fala bem assim: o Senhor virou as costas para mim. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, Deus, Ele não vira as costas. É nós que se afastamos dele. É nós que começamos a desobedecer a Deus. Se Deus manda fazer algo, se Deus manda fazer alguma coisa, e a gente começa a falar: vai ser melhor assim, porque assim é mais difícil, então eu vou fazer do meu jeito. Então esse é o caso que o Senhor começa a se afastar, porque não está dando mais ouvido à voz de Deus. E Saul, ele achava que ele era rei, ele era maior do que Deus, era maior do que o profeta Samuel e outros profetas. Assim é no dia de hoje. Se alguma pessoa é levantada em alguma coisa, começa a achar que é maior do que Deus, não dá mais ouvido aos profetas de Deus, não está dando mais ouvido, aleluia, aos mensageiros de Deus. Começa bem, depois começa a sair fora da linha. O Senhor, os irmãozinhos lá tocando para passar uma palavra de correção, e logo fala: está aí. Não, que isso? Se Deus me ungiu para isso, se eu sou isso, Deus, Ele vai falar comigo. Isso é o quê? O que afasta o homem de Deus é o pecado da desobediência. E podemos ver o que aconteceu com Saul. Ele só foi desobedecendo. O Senhor virou o Senhor, rejeitou Saul. Imagina, o próprio Deus rejeitar alguém, é porque essa pessoa foi longe demais. Saul, uma hora recebia recado de Deus, tinha um profeta auxiliar. Mas ele virou que ele começou a se juntar com pessoas pagãs, com pessoas que serviam Satanás.
Começou a consultar feiticeiras. Saul desviou completamente dos caminhos de Deus. Saul, ele deixou Deus para lá, porque ele deixou subir o seu ego. Assim somos nós. Não podemos deixar isso subir a cabeça. Não podemos deixar a unção que Deus nos deu subir para a cabeça. Não podemos abusar, aleluia, da nossa autoridade dada por Deus. Saul, ele se engrandeceu porque eu fui ungido a rei, então eu mando em Israel em tudo. Eu mando de profeta. Mas não é bem assim que a planta toca. E quando o Espírito de Deus se afastou de Saul, quem chegou perto de Saul? Espírito mau, maligno, da parte de Deus, mas Deus o permitiu Satanás a começar a atormentar ele. Assim é o cristão quando está na presença de Deus e sai dos caminhos de Deus e vai para o mundo, o Senhor se afasta e o que acontece? Satanás se aproxima dele. Satanás se apodera, começa a fazer ticado de sapato, começa a fazer o que quiser. É por isso que outrora a gente via pessoas dentro da igreja usadas por Deus, aquela coisa toda, deixou subir, saiu, e agora é processo por demônios. O que é isso? É a desobediência. O pecado entrou, aleluia. Não deu mais ouvido à voz do Senhor, não quis mais saber, aleluia, da correção de Deus. Ei, se Deus usar alguém para te corrigir, aceite, porque é Deus que cuida e que te ama. Exalte ao Senhor. Saul não deu mais crédito para Deus. Samuel ficou triste, mas Deus já estava com outro plano. Olha, sabe, aquele menino Davi, eu tenho um plano com ele. Eu vou tirar ele porque ele conhece, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Olha só para você ver como que essas duas histórias se encaixam em uma só. Então aqueles espíritos ali atormentavam Saul, porque a gente podemos ver por aí, uma pessoa possessa é terrível, é um demônio violento. Então os servos de Saul olhando aquilo falaram assim: olha, Senhor, você está com um espírito maligno, mal. Temos que chamar alguém que toque algo para que esse espírito saia, se abate de você. Pois aí onde Davi entra para contar a história. Fala: olha, chame esse menino, chame esse homem aqui, porque Saul nem conhecia quem era Davi, nem sabia se ele era de Belém ou se era inimigo. Chame. Davi se destacava no meio daquele povo, porque ele tinha um coração segundo de Deus. Davi era obediente. Davi cuidava dos afazeres de Deus. E falou: olha, Jessé, o negócio é o seguinte: você tem um filho aí, Davi. O rei está chamando porque ele está perturbado, está possesso. Davi foi lá, entrou nos aposentos do rei, olhou aquele homem, começou a tocar a sua harpa. Simples, menino simples, humilde, ruivo. Alguns história conta. Olhou assim e falou assim: até que ele pensou: será que é este que vai tocar o rei desse jeito? Imagina Davi, pequeno, com a sua harpinha do lado, o seu cajado, a sua funda. Ei, os povos olham assim e falam: não, sei não. Mas na hora que Davi começou a tocar, aleluia. Na hora que Davi começou a tocar, cantar, a paz reinou naquele local. Ei, você não entendeu? Aonde um servo do Senhor chega, aonde um verdadeiro servo do Senhor chega, o ambiente muda. Aquela coisa ruim que está ali se apoderando naquele ambiente
vai embora, porque está fazendo a vontade de Deus. Saul no começo fazia tudo isso, mas deixou de desejar Davi. Ah, mas você esqueceu que Davi também errou? Errou. Mas vem cá, Davi continuou no erro? Não, se humilhou. E se Saul também se humilhasse, Deus não iria fazer isso, Deus não iria rejeitar ele. Em uma coisa que eu falo, que Deus manda falar: cuidado para Deus não te rejeitar. Cuidado nas suas atitudes. Cuidado no seu falar, no seu pensar, na sua maneira de agir. Cuidado para Deus não te rejeitar. Davi tocou ali, o mal foi embora. Saul vai dizer: tem que ficar com esse menino aqui. Porque quando Davi tocava e ia embora, o mal voltava de novo e ficava aquela coisa. Mas é porque Deus já tinha um plano ali que viu. Então convocou Davi, Davi ficou ali. Aí começou a inveja a tomar conta. Davi já crescido. Uma vez eles voltando da batalha, ouviu as mulheres: Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Aí ele começou a inveja de novo, tomar conta do coração de Saul. Falou: por onde Davi passa fica famoso. Eu só matei 1000, ele matou mais de 10.000 inimigos. Começou a arquitetar um plano para matar Davi. Mas voltando um pouco lá atrás, olha o que Deus fez. Mostrou para Saul, mostrou para o exército inteiro, mostrou alegrias para os filisteus, e Deus aí com Davi derrubou aquele gigante. Então Davi começou a destacar, mas Davi não se engrandeceu. Hoje o que está acontecendo no mundo, nas pessoas, é isso. Na hora que Deus começa a derramar unção, a pessoa, em vez de ficar humilde, começa a se engrandecer. Aí cai. Aí vem uma aprovação. Fala: Deus está comigo, então é isso. Eu não preciso de um comedor de feijão para me alertar se eu devo vigiar ou não. É onde que acontece a cilada de Satanás. Aleluia. Ei, seja humilde. Vamos lá. Então ele já perto de se vingar a sua vida na terra, Saul, perseguindo Davi mais profundo. Olha só, chegou o ponto de Saul matar o sacerdote de Deus. Onde Davi passava, Saul ia atrás e destruía tudo. Ele matou todos os sacerdotes que acolheram Davi. E Deus só olhando, falando: uma hora a conta chega. Cuidado, que uma hora a conta chega. Eu não sei, mas é Deus que está mandando falar. Então o que Deus manda falar, eu estou falando. Aleluia. Então ele, preocupado, ele subiu a uma colina e viu um acampamento do exército ali, dos filisteus. Falou: Deus nos rejeitou. Samuel, essa época, já estava descansando por Deus. E agora? Eu não tenho mais um profeta, Samuel. Tá, falou. Naquelas pessoas que tinham. Tá, falou. Naquele profeta, naquele servo, naquela serva do Senhor que te corrige. Porque quando chegou o dia que Deus o leva, você vai lá e vai falar: por que eu não tenho mais ouvido naquele servo do Senhor? Por que eu não fiz conforme que Deus mandou falar comigo? Para mim passar. Então ele pensou: e se nós consultar uma feiticeira? Poderia trazer Samuel de volta, e Samuel irá nos mandar o que fazer. Eu vou fazer. Voltando um pouco na história, Saul ele errava e desobedecia, e tudo de Saul era o quê? Não vamos fazer um sacrifício para Deus. Nem tudo depende de sacrifício. Não, mas é de obediência. Aleluia! É de obediência. Que adianta fazer um sacrifício pesado, forte, mas não tiver obediência nenhuma?
se torna em vão o seu sacrifício. E falou a irmãos. Mas uma época, Saul exterminou todos os feiticeiros, todos os magos, tudo. Mas achou, mas Saul foi acompanhar, disfarçou, né? E viu aquela mulher ali fazendo os trabalhos dela. Falou para você, se você trazer uma pessoa de volta à vida, você vai ser bem recompensado. Aquela primeira falou, e quem é? Aí Saul falou para si, o profeta Samuel. Eu creio que ela até tomou um susto, o profeta Samuel. E não ali que ela estava começando a rir o trabalho para enfocar o espírito. Ei, não existe essa não, 20 pessoas voltar para dar o recado. O diabo é mentiroso, viu? O diabo é pilantra. Se o diabo aparecer numa forma de anjo para você, olha, Deus me trouxe até aqui para falar isso com você. Busca o discernimento de Deus, que o diabo é terrível. Ele vem em qualquer coisa. Então ela está ali, batendo seus tambores, chamando o demônio Kira, né? Veio na forma de Samuel, apareceu. Saul já olhou aqui, está lá. Saul já estava desviado. Então na hora que ele viu ali o demônio aparecendo na forma de Samuel, falou, é ele. E começou a falar, Samuel, eu estou precisando de uma ajuda aí, os inimigos estão aí, eu queria uma orientação, conversa com Deus para ver o que ele faz. Resumindo, a única coisa que aquele espírito falou, amanhã, essa hora, você e todos os seus filhos estavam comigo. Sumiu. A mulher falou, você me enganou, você é o rei Saul, você vai me matar. Saiu por ali, não tinha da guerra. O exército dele perdeu. Os filhos deles foram mortos, estraçalhados. Ele olhando tudo aquilo, a guerra acontecendo, olhou para um dos seus servos, soldado, e disse, me mata. Ele falou, o que está maluco? Você é o rei. Uma coisa que você entenda, o líder, ele está na frente de tudo, é ele que comanda. Se ele morre, o exército dele todo morre. Se ele é ferido, o exército dele perde a força. Ele olhando tudo aquilo, os seus servos, os seus soldados falaram, eu não vou te matar, rei. Você é meu rei, você que tem que dar ordem. O servo dele correu para lá, ele olhando aquilo tudo, disse, apoiou a sua espada e acertou ele mesmo, matou ele. Suicídio tem salvação? O que Saul fez? Olha, eu prefiro morrer pela minha própria espada do que morrer pelo. Naquela época era uma desonra você ser capturado pelo seu inimigo. Então ele falou mais de matar ele mesmo do que ele ser morto por outro. E o que aconteceu? Resumindo, o castigo leva à condenação, ao inferno. É o que Deus me trouxe aqui. É o que Deus me trouxe no tempo de hoje. O castigo se torna em morte. Uma hora dessa ele está mais do que sofrendo, pedindo Deus, implorando segunda chance para voltar e fazer tudo de novo, não pode. Assim como ele está lá em outras pessoas, milhões e milhões de pessoas. Cuidado, porque a desobediência tem um preço alto que paga. Não seja desobediente. Cumpra e executa a vontade de Deus como Ele quer. Por mais que seja difícil. Não queira que você termine igual Saul. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Que essa mensagem fica gravada no seu coração. Toda vez que lembra, a desobediência tem um pecado, tem um salário final. E sem contar que naquele grande dia tem que prestar conta para Deus. Todo mundo, grande, pequeno, servos, escravos, reis, líderes, rainhas, vai estar perante ao Senhor Jesus, Rei dos Reis e dos Senhores.
tudo que mais fizemos, tudo está anotado para aquele grande dia teu aceito. Amém? Aleluia. Deus abençoe.